Pessoal, a gente vai fazer então agora uma leitura nos incisos do artigo 84, necessários para resolver a semana 8 aí, dia 5. Ele fala sobre as atribuições do presidente da República. Alguns são muito diretos, outros requerem algum cuidado aí que o examinador gosta de explorar, ok? Primeiro, caput compete privativamente ao presidente da República. Então, a competência privativa dele é essa matéria aí. O STF diz que é inconstitucional qualquer interferência aí do Poder Legislativo, ou seja, ingerência dele, será a ingerência dele ou qualquer tentativa aí do Poder Legislativo em definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas à sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede de Constituição Estadual. Então, porquanto ofendem na seara administrativa a garantia de gestão superior dada ao chefe daquele poder. Então, o Poder Legislativo não pode agir com ingerência e estipular prazos e previamente estabelecer conteúdos aí para que o presidente normatize ou legisle, ok? Compete ainda a ele nomear e exonerar ministro de Estado, exercer com auxílio desses ministros aí a direção superior da administração federal, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Exemplo, iniciar o processo legislativo acerca de sua remuneração. Remuneração do servidor da administração pública federal é de iniciativa privativa do chefe do executivo. Ao você estar 10 anos sem receber um aumento aí, um parlamentar, ele vai se comover com a sua situação, vai entrar com um projeto de lei para aumentar a sua remuneração. Vai ser compatível com a Constituição Federal? Não, porque isso seria o que? Privativo, é uma iniciativa privativa do presidente da República. Ele também vai sancionar e promulgar e fazer publicar leis, certo? Bem como expedir, olha que interessante, por decretos e por regulamentos. Então bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Execução de quem? Das leis. Então ele pode, para fiel cumprimento de quem? De leis. Ele vai o que? Expedir o que? Decretos e regulamentos. Chama atenção para esse segundo aqui, que não é tão comum aí a gente escutar isso, ok? O STF assentou que é vedado ao chefe do Poder Executivo expedir decreto a fim de suspender a eficácia de ato normativo hierarquicamente superior. Perfeito? Então, o decreto, obviamente, não pode suspender a eficácia de ato normativo superior. 84.5. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Então, ele pode vetar um projeto. Olha o que acontece: um projeto de lei total ou parcialmente. O que eu chamo a atenção para vocês e prestarem atenção aqui, que é o seguinte: ele veta o que? Que está escrito aqui: projetos de lei parcial, por exemplo. Então, quando ele está vetando essas leis, projetos de leis, o que ele está fazendo? Quando ele está vetando, ele vai vetar parcial, artigo, parágrafo, inciso, a linha. O que eu quero chamar a atenção para você não errar? Isso daqui, quando ele estiver vetando, ele vai vetar o que? Um artigo total, um parágrafo,
total, um inciso total, uma linha total, ok? O que significa isso? Significa que quando eu estou vetando parcialmente um projeto, eu não posso vetar parcialmente um artigo, eu não posso vetar parcialmente um inciso, um parágrafo, uma linha. Ele está dizendo vetar parcialmente um projeto, porque se fosse permitido eu vetar parcialmente um artigo, eu estaria dando o quê? Um outro entendimento ao que já tinha o que se pretendia, certo? Então se o artigo diz não poderá, se tira o não, ele vai ficar o que? Poderá, ou seja, vai inverter a intenção do legislador. Então não posso vetar parcialmente artigo, parágrafo, inciso e a linha, ok? Vetei certo projeto. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto para o presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Não aprovou, vai acontecer o que? Vai vetar, e esse veto será apreciado em sessão conjunta dentro de quanto tempo? De 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado, ou seja, derrubar o veto, só derruba o veto pela maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, inciso 6º, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. Isso aqui é já um inciso bem conhecido nosso. Qual é a condição? Quando não implicar em aumento de despesa, porque senão vai ser se implicou em aumento de despesa, se houver aumento de despesa, vai ser por quê? Por meio do que, aliás? Por meio de lei, ok? Aumento de despesa vai ser por meio de lei. Então, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Então, aqui outra coisa. Extinção mediante decreto. Extinção mediante decreto de órgãos e o que mais? Tá, órgão público. E extinção mediante decreto de cargos de função públicos. O que vai acontecer? Isso aqui é peguinha do examinador. Esse daqui não pode. Cargos públicos nós sabemos que pode ser extinto mas deve o que? Estar vago, ou seja, não tem ninguém ocupando aquele cargo. Você ocupava um cargo, por exemplo, de técnico do MPU, passou para analista, depois deixou esse cargo vago e agora está ocupando o cargo de analista, e esse cargo está vago, pode ser extinto mediante decreto, ok? No MPU não foi muito bom aí, porque trata de um, entre aspas, quarto poder, certo? Mas no ministério, perfeito? No ministério, só para explicar o que é um cargo vago, ok? O que mais? A Constituição da República, o STF, não oferece guarida a possibilidade do governador do Distrito Federal criar cargos e nem o que estruturar órgãos.
por meio de um simples decreto. Então, não pode. Então, mantida a decisão do Tribunal ACO, que, fundado em dispositivo na Lei Orgânica do Distrito Federal, entendeu violado na espécie e no princípio da reserva legal, ok? Então, não posso, então aqui, ó, eu não posso aqui em cima extinguir órgãos públicos. Tem que cuidar com o que o examinador coloca. Ele coloca mais ou menos assim, ó, compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto. Aí vai colocar organização e funcionamento da administração pública, criação ou extinção de órgãos públicos, certo? E ele está tentando te engrupir com só que ele não coloca a criação. Ele fica um pouco de cara. Então, dispor sobre decreto, mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração pública, e aqui embaixo extinção, aí pega o B, extinção de, aí ele ignora funções e cargos públicos e coloca o que? Extinção de órgãos públicos. E já vi ainda, quando vagos. Aí o cara, se ele não leu direito, ele está entendendo que o examinador está querendo dizer que pode, mediante decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal e extinção de órgãos públicos. E aí coloca embaixo aqui para sacanear ainda mais, quando vagos. Ou seja, ele mistura os dois. Se você não presta atenção, você erra, mas por descuido. Então cuida com isso. Compete também privativamente ao presidente da República manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Então, acreditar seus representantes diplomáticos, o que vai ser isso? São as cartas credenciais, que é uma carta formal enviada por chefe de um estado para outro, que concede formalmente a acreditação diplomática a um representante designado para ser embaixador do país de origem no país de acolhimento. Então, a acreditação diplomática vai ser por meio de uma carta credencial, ok? Então, vai acontecer manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes. Então, ele vai expedir uma carta credencial. Essa carta credencial vai ser levada em mãos pessoalmente, então, entregue ao chefe do estado. Por quem? Pelo embaixador designado. Então, você foi embaixador designado, recebeu uma carta credencial, vai entregar pessoalmente ao chefe de estado no local de destino lá do acolhimento seu. Vamos supor, está indo para a França, tá indo então lá para o presidente da França, você vai entregar pessoalmente essa carta aí, ok? Designados em uma cerimônia, ok? Cartas credenciais também são chamadas de credenciais, e é comum a expressão do embaixador apresentou suas credenciais, ok? Fonte, o Itamaraty. Ele vai também celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeito a referendo e não plebiscito, pelo amor de Deus, do Congresso Nacional, ok? Então, tratados internacionais, presidente da República. Decretar estado de defesa, de sítio, execução decretar e executar a intervenção
federal cabe também a quem? Ao presidente da República. Veja, no inciso 11 vai falar que remeter a mensagem e o plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Então ele vai ter um plano de governo no início da sessão legislativa. Então, no início do ano, 2 de fevereiro, abre-se a sessão legislativa lá no Congresso Nacional. E vai acontecer o quê? O presidente manda uma mensagem, mais o plano de governo dele. Então veja que o governo tem que estar sempre, governo, como quando eu digo o presidente, tem que estar sempre aí alinhado com o Congresso Nacional. Tudo que ele faz, ele presta conta ao Congresso Nacional. Por que ele presta conta? É o freios e contrapesos. Esse daqui, Congresso Nacional, é quem? É o controle externo do Poder Executivo. Então ele vai prestar conta sempre aí ao Congresso Nacional. 12. Ele vai poderá ocorrer o que aqui? Conceder indulto, comutar penas, com audiência, se necessário, de órgãos instituídos em lei. Então veja que o próprio texto constitucional estabelece limitações à prerrogativa do presidente da República em comutar penas. E essas limitações podem ser o que? Também infraconstitucionais. Podem ser também, ok? Então a lei considerará crimes inafiançáveis. Então a lei vai o que? Vai impor limites à concessão de indulto e comutação de penas. Então a lei vai considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Qual lei que nós temos aí? Por exemplo, lei dos crimes. Quais crimes? Hediondos. Então, ela impõe limitações aí a essa iniciativa privativa do presidente da República. Então aqui, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, drogas, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então não são crimes hediondos, mas tem aqui a lei 343 e outras mais aí que vão impor esse limite aí ao presidente. Por eles respondendo, então, no caso de terrorismo hediondo, tráfico entorpecente, vai responder os mandantes, os executores e os que puderem evitar se omitirem. A anistia, segundo a STF, que depende de lei, é para crimes políticos, certo? Que anistia é desconsiderar um crime para todos, essa é a regra. Consubstancia ela ato político, com natureza política. Excepcionalmente estende-se a crimes comuns. Então, a ideia é que não se estenda a crimes comuns, porque para os crimes comuns há o indulto e a graça, institutos distintos da anistia, ok? 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas. Ele vai nomear quem? Os comandantes da Marinha, o Exército e a Aeronáutica, e ele também vai promover seus oficiais generais. É diferente da Constituição Estadual, por exemplo, que vai promover os oficiais. O presidente só promove os seus oficiais generais.
e vai nomeá-los para os cargos que eles são privativos. Ok? Vai nomear também quem? Após a aprovação do Senado Federal. Veja que é Senado Federal, certo? Porque o Senado Federal cuida aí, ele é representante dos estados, ok? Então não é o Congresso Nacional, não é Congresso Nacional, não é Câmara dos Deputados, lembre disso. Ministro do STF, ministros aí do STJ, TST, TSE, STM, ou seja, de tribunais superiores, nomear governadores de territórios, nomear o PGR, Procurador-Geral da República, o presidente e diretores do Banco Central. O examinador gosta de colocar, porque não é comum isso. Compete privativamente ao presidente da República, após a aprovação do Senado Federal, a nomeação dos diretores do Banco Central. E aí? Aí que está previsto na Constituição Federal. Muita gente olha assim, pelo senso comum, vai olhar, não. Se fosse o presidente, sim. Aí o examinador mais sacana, ele vai colocar ainda assim, para você, para o cara ficar mais na dúvida ainda. Compete privativamente ao presidente da República, após a aprovação pelo Senado Federal, a nomeação não só do presidente do Banco Central, mas também dos seus diretores. Aí o cara pira o cabeção, aí ele erra de uma vez. Então cuida, presidentes e diretores do Banco Central, quem faz a nomeação após a aprovação do Senado Federal, presidente da República, ok? Não esquece isso. Nomear quem? Os ministros do TCU, ok? Tem aí as condicionantes aqui, certo? Que a gente vai ver depois quando estiver falando do controle externo. Nomear também quem? O Conselho de República, nos termos do artigo 89. Vai nomear também magistrados. Esse aqui é o 5º constitucional previsto nessa Constituição, e o advogado-geral da União. Os magistrados aí que não prestam concurso, tem magistrado que vai virar desembargador sem ter passado um concurso. Eles são nomeados pelo presidente da República. Essa é a nossa chamada Constituição Cidadã. Tem um cara aqui com QI, tem quem indique, não precisa estudar. Você está assistindo esse vídeo aí, você não tem quem indique, vai estudar igual eu. Ok? Então, olha lá. Artigo falou isso, o inciso, 16. E a súmula 627 do STF vai dizer que o mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do presidente da República, este é considerado autoridade coatora. Então vai ser contra ele, certo? Vai vir uma lista tríplice, não interessa, vai ser contra ele, vai ser o mandado de segurança vai vir contra a autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior ao procedimento. Isso aqui é questão de prova aí clássica, mas para prova, novamente vou falar, que requer um grau maior de aprofundamento, tanto para provas aí na área administrativa, para auditor do TCU, para tribunais de contas estaduais, auditor de controle interno. Então essas provas exigem um conhecimento aí de súmulas do STF, de julgados do STF, como também outros aí, a exemplo aí da formação jurídica. Outro, estando o presidente da República de posse da lista tríplice destinada ao preenchimento da vaga de magistrados do TRT, podendo nomear a qualquer momento
aquele que vai ocupar o cargo vago, configura-se a competência desta Corte, ou seja, do STF, para o julgamento do mandado de segurança que impugna o processo de escolha dos integrantes da lista nos termos da jurisprudência do STF, consolidada na súmula 627. Ou seja, aqui a autoridade coatora é o presidente e quem vai julgar vai ser o STF. Inciso 18. Vai convocar e expedir o Conselho de República e o Conselho de Defesa Nacional. Ok? Mas antes de nós começarmos aí esses incisos, a gente vai fazer uma pausa para o vídeo não ficar tão grande e a gente volta depois. Ok? Um abraço e até breve.